Trabalho da educação física, desenvolvimento e aprendizagem motora. Antes de abordarmos o assunto do desenvolvimento motor, há vários processos que acontecem na vida do ser humano desde a concepção e que influenciam ou são determinantes nesse progresso. Portanto, devem ser conhecidos por você. Iniciaremos falando da idade cronológica, seguido do crescimento físico, da maturação e, por fim, do desenvolvimento motor. Estes conceitos são úteis na compreensão de como as etapas do desenvolvimento motor se apresentam, de como eles se relacionam e interagem entre si. A idade cronológica é uma medida de tempo importante à compreensão de como o crescimento, a maturação e o desenvolvimento interagem entre si. Afinal, esses processos são medidos em dado momento ou em vários pontos do tempo. Isso significa que o ponto de referência para a observação do crescimento, da maturação e do desenvolvimento é sempre a idade cronológica da criança. Por exemplo, todas as crianças nascidas em 5 de agosto de 2012 terão 10 anos em 5 de agosto de 2022. Contudo, elas podem se encontrar em processos biológicos diferentes, os quais possuem a sua tabela de tempo própria, sem comemoração de aniversário. Como o tempo biológico. Meu Deus, o que é isso? Pode não acompanhar o tempo do calendário. Crianças com a mesma idade cronológica estão, às vezes, em níveis de maturação biológica diferentes. Este fato é diferentemente observado durante a adolescência, quando acontece a maturação sexual. Há meninas que aos 12 anos de idade estão maduras sexualmente, enquanto outras estão no processo ou ainda não o iniciaram. Mesmo assim, todas elas têm o mesmo 12 anos de idade cronológica. Isso também é observado nos meninos, só que um pouco mais tarde, por volta dos 14 anos. Nos meninos também é frequentemente observado essas diferenças de processos biológicos em idades cronológicas semelhantes na variável de estrutura. A estirão de crescimento costuma iniciar em idades diferentes. Então, expressivas discrepâncias na estrutura são observadas em garotos de 13 anos. Por exemplo, neste caso, a velocidade de crescimento com frequência importa, representando diferenças de estruturas nas idades subsequentes. A idade cronológica é frequentemente dividida em faixas de tempo, que caracterizam os processos predominantes de cada faixa. O início da infância é o primeiro período do crescimento pós-natal, que corresponde ao período do crescimento pós-natal corresponde ao primeiro ano de vida, incluindo o primeiro aniversário. Esse período é caracterizado pelo rápido desenvolvimento do sistema neuromuscular e da maioria dos outros sistemas das dimensões corporais, assim como todo o crescimento físico. A infância subdivide-se em períodos denominados perionatal, hora do nascimento, até a primeira semana, neonatal, primeiro mês de vida, e pós-natal, restante do primeiro ano. A infância subdivide-se em primeira ano pré-escolar, de 1 a 4 anos, e em seguida anos de escola fundamental, até o 5º ou 6º ano. Na primeira infância, o crescimento contínuo rápido e o desenvolvimento também acontece, enquanto que a segunda infância, o processo é relativamente estável, tanto para o crescimento físico e a maturação, quanto para o desenvolvimento corporal. A pré-adolescência abrange o período do final da segunda infância, primeiro aniversário, até o início da adolescência. Em termos de idade cronológica, a adolescência é o primeiro complexo de ser definido devido
as variações no tempo em relação ao seu início e à sua finalização. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a adolescência corresponde às idades de 10 a 19 anos. É neste momento que os principais sistemas do corpo alcançam a maturidade, ou seja, se tornam adultos em estrutura e função. Na tabela 1, podem ser mais bem observadas as classificações históricas cronológicas convencionais desde a concepção até a idade adulta avançada, idosos. Período, faixa etária aproximada. 1. Vida pré-natal, da concepção ao nascimento. Período do zigoto, concepção 1 semana. Período embrionário, 2 semanas, 8 semanas. Período fetal, 8 semanas, nascimento. O bebê, nascimento aos 24 meses. O período neuronatal, nascimento 1 mês. Início do período de bebê, 1 a 12 meses. Restante do período bebê, de 12 a 24 meses. Infância, dos 2 aos 10 anos. Período entre 2 e 3 anos, 24 meses. Início da infância, 3 a 5 anos. Meio final da infância, 6 aos 10 anos. Período adolescência, dos 10 aos 20. Pré-puberdade, dos 10, 12 meninas e 11, 13 meninos. Pós-puberdade, 12, 18 anos meninas, 14, 20 anos meninos. Juventude, dos 20 aos 40 anos. Período inicial, dos 20 aos 30. Período de consolidação, dos 30 aos 40. Meia-idade, dos 40 aos 60. Transição da meia-idade, 40 aos 45. Meia-idade, 45, 60. Adulto mais velho, 60 anos. Velho jovem, 60, 70 anos. Velho mediano, 70 a 80 anos. Velho mais velho, 80 anos ou mais. Agora que temos uma base da informação da medida de tempo universal que nos ajuda a compreender os eventos ocorridos desde a concepção, avançaremos nos demais conceitos de crescimento, maturação e desenvolvimento. O crescimento físico, figura 1, refere-se ao aumento do tamanho de partes específicas do corpo, ou o aumento do tamanho do corpo como um todo. O início do crescimento físico ocorre na concepção e termina no final da adolescência, ou no início da segunda década de vida. Durante o crescimento, o aumento do número de células, mitose, costuma ocorrer processo que é denominado hiperplásia. Outro processo é o crescimento no tamanho das células, chamado de hipertrofia. Tal termo é comumente ouvido nos espaços de treinamento físico, como em academias de musculação. Isso significa que a hipertrofia acontece durante o crescimento físico no início da vida até que seja a estrutura máxima, mas também nas